venho da geração monofônica, ou seja, onde tudo, o som era monofônico no cinema. Na verdade, a estereofonia no cinema existe desde a década de 50, ou seja, eu nasci em 51. Já em 1950 já tinha os filmes com som estereofônico, mas era uma coisa muito elitizada. O primeiro filme com som estereofônico comercialmente lançado foi o Manto Sagrado, da 20th Century Fox, que lançou o sistema CinemaScope. E veja lá, na década de 50 já tinha o Left, o Center, o Right e o Surround Mono. Então isso que a gente discute aqui, que a gente estava conversando en passant, de que toda essa coisa de atmosfera sonora, de, como se chama, de imersão sonora, é uma coisa que já vem de anos. Então, um dos sistemas sonoros que grudou foi na década de 20, a partir de 27, 26, que foi o Dom Juan, que o som era gravado num disco. Ou seja, era o projetor, tinha um sistema mecânico, não vou entrar em detalhes, que fazia com que o disco e a imagem rodavam em sincronismo. Esse sistema teve uma duração muito curta, porque logo em seguida já saiu o som fotográfico, chamado som óptico. Então eu peguei toda essa história, eu sou velhinho, mas nem tanto, não peguei o Vitaphone, é óbvio, porque eu nasci em 51, mas peguei toda a parte do som monofônico, óptico, que aqui no Brasil durou até a década, até praticamente meados da década de 80, enquanto nos Estados Unidos o sistema estereofônico óptico que foi lançado, patenteado pela Dolby, comercialmente começou em 75, 76 com Star Wars. Com a entrada estéreo, a faixa dinâmica melhorou muito. A Dolby padronizou os sistemas de gravação e de reprodução. O Dolby Stereo eram 4 canais, gravados em 2 canais. Eu vou tentar. À medida que foi aumentando a tecnologia, a qualidade do áudio, o áudio digital, essa coisa da imersão ficou mais evidente. E chegando agora no ponto em que a gente tem o tal do áudio imersivo, do Dolby Atmos, onde você tem, por exemplo, essa sala que vocês estão, a Dolby fez os cálculos para mim de como eu deveria me preparar para a Dolby Atmos. Então, eu precisaria ter 42 caixas aqui atrás, aqui, para você ter imersão total. Poderia ser menos? Pode, mas para você ter uma sala Dolby Atmos, no sentido literal da palavra, para você ter realmente a imersão completa, eu precisaria ter alguma coisa em torno de 42 caixas aqui dentro, mais os subwoofers aqui atrás. Ou seja, essa coisa da imersão, o áudio digital, permite tudo isso porque você entra num outro espectro. Você não está gravando nada fisicamente, você está gravando dados, ou metadados, que é um pouco mais complicado. Eu, desde o começo, sempre fui ligado a som. Eu acho que todo mundo que começa no audiovisual começa através da música. Alguma coisa, alguma paixão relacionada a isso. Eu tenho, acho que, um trabalho preferido em cada setor, né? Eu tenho um que a gente fez, a vinheta de Coca-Cola. É um trabalho para cinema, com uma imersão que eu gosto. Foi bem trabalhoso, mas a gente conseguiu que o áudio conseguisse ter algumas diretrizes dentro do trabalho. Gosto muito de um trabalho de realidade virtual que a gente fez que se chama Yuja, que é um vídeo 360, não é uma realidade virtual,
em que você está inserido na aldeia com as crianças e tem uma riqueza de som interessante. E os games todos eu gosto, porque a dinâmica, o desafio de criar as paisagens sonoras não são lineares, e isso é um desafio grande, assim. Áudio imersivo é uma coisa muito relativa, né? Porque a imersão é quando você toma o espectador, né? Quando ele se desliga do mundo. Isso pode acontecer num áudio mono. Óbvio que quando você tem multicanais, uma tecnologia que te envolve, te facilita, é um atalho. Mas quando você tem um bom roteiro, quando você tem boas trilhas sonoras, quando você tem ele te põe para dentro da história, eu acho que aí já está o áudio imersivo ou a imersão completa de um trabalho. O áudio imersivo ele faz com que o espectador se conecte mais com o filme, com a obra que você está mostrando. Isso cria uma relação de confiança entre o diretor, ou quem fez a obra, e o espectador. Então, tipo, ele meio que se desliga e entra no processo todo do que foi criado ali, que é muito bacana. Quando é bem feito, a pessoa, a hora que sai, tira óculos, tira o dispositivo, nitidamente você vê um brilho no olho da pessoa, é muito bacana. Concordo, é bem relevante e importante. Não acho que está restrito só a isso, mas eu acho que a interação do espectador com uma obra tem cada vez mais relevância e tem sido cada vez mais comum. Agora com realidade aumentada, onde você pode mexer incluir coisas na sua realidade, tipo, ou mesmo você sair da realidade completa e entrar em outra, na realidade virtual. Eu acho que é um caminho que vai ser trilhado também, mas não necessariamente vai ser só isso que vai ter. Mas eu acho que é uma vertente que vai se estabelecer e que deve se consolidar muito rapidamente. Assim. Então, como falei, o áudio ele é bem subjetivo. Então, a gente já ouviu pesquisas de pessoas que fizeram pesquisas de, por exemplo, pegaram a pessoa para ouvir um filme em Dolby Atmos e um filme em Dolby Digital. E aí, para quem é conhecedor de áudio, consegue identificar isso rapidamente. Mas para quem é o espectador comum, às vezes não consegue identificar isso, mas fica aquela coisa do tipo, eu achei o outro melhor. Por quê? Putz, não sei. E o cara não sabe explicar por quê. Então, ele é muito importante porque ele atinge o espectador num lugar que talvez seja difícil de medir, assim, mas ele consegue imprimir a qualidade dele, a relevância de um áudio melhor no espectador, com certeza.